Oi, gente, tudo bem? Estou passando por aqui com um pequeno videozinho, porque eu andei conversando com algumas pessoas, amigos, amigas, e devido ao lançamento do nosso livro sobre o capitalismo como religião, Walter Benjamin e os teólogos da libertação, algumas pessoas me disseram, falaram assim, Alan, o tema é interessante, mas é um pouco difícil. Sugeriram que eu gravasse alguns pequenos encontros para discutir alguns temas, elementos do livro, não para substituir o livro em si, né, que é uma pesquisa acadêmica, mas para incentivar a leitura a partir de alguns elementos que a gente pode ir pontuando de forma rápida e mais simples devido à linguagem oral, né? Então, eu estou gravando aqui alguns vídeos para ver se isso funciona mesmo. Depois você me diz aí, comenta alguma coisa para ver se está servindo ou se está atrapalhando, se a gente está tirando a vontade de ler o nosso livro, né? Bem, a primeira coisa que eu queria discutir é a questão que o capitalismo como religião, ele é um tema polêmico. Ele é um tema polêmico e normalmente a polêmica aparece em dois sentidos. Primeiro, tem as pessoas que dizem, é um absurdo dizer que o capitalismo é uma religião. Por que é um absurdo? Porque a gente vive no mundo moderno. No mundo medieval, religião se misturava com economia. No mundo moderno, não. No mundo moderno, nós temos uma separação. De um lado, o sistema econômico, ele é desencantado, ele é secular, né? Ele cuida das coisas práticas, do dinheiro, da produção, etc. Do outro, a religião. A religião tem a ver com foro íntimo, privado, cada um escolhe a sua, pronto, quem quiser, quem não quiser, não escolhe, etc. Ou seja, é a velha tese moderna de que o sistema econômico é uma coisa e nós vivemos numa época em que de total distinção entre economia e religião. A gente entende assim a nossa vida desde que o pensamento moderno, lá com os filósofos modernos, formularam as suas premissas. Isso é uma maneira de interpretar. Ela pode estar certa, ela pode estar equivocada. E parte do estudo que a gente faz aqui é justamente para refletir se é possível dizer que, apesar da gente acreditar no mundo moderno que a economia é uma coisa e a religião é outra, se por acaso elas não se misturam, se elas não têm alguma forma de relação, como fala o Walter Benjamin lá no fragmento dele, de 1921, ou os teólogos da libertação na América Latina, que produziram uma ampla crítica tentando relacionar as duas coisas. Qual que é a outra polêmica? Outra polêmica é as pessoas que dizem assim, é um absurdo, religião é uma coisa boa, religião faz bem às pessoas, religião é de Deus, né? E como é que a gente vai misturar com uma coisa tão podre quanto o capitalismo, dinheiro, as mercadorias e etc. E aí essas pessoas ficam bravas, porque a gente percebe que dizer capitalismo como religião, de certo modo, é fazer uma crítica ao capitalismo, não é exatamente um elogio, né, gente? E, bem, e aí a nossa pergunta é assim, mas o que exatamente caracteriza a religião? O que é a religião? É por isso que a primeira parte, ou boa parte da nossa pesquisa nesse livro, que a editora Recriar fez a gentileza de lançar para a gente, ele é um estudo sobre esse problema, sobre tanto a primeira crítica quanto a segunda crítica. E para isso, o que a gente faz? Primeiro momento, é um olhar para a própria realidade. A gente não começa olhando para a teoria, a gente começa olhando para a realidade, a gente olha para a economia, a gente olha para os economistas, a gente olha para as políticas dos governos e a gente começa a verificar se por acaso há um mundo desencantado, se por acaso há uma separação total ou se os elementos religiosos ainda estão presentes no mundo da economia. Esse é o nosso primeiro olhar para a realidade. Um segundo olhar é para a teoria moderna, com seus pressupostos, as suas diversas reflexões sobre a secularização, a laicidade, o desencantamento, o que é que significa isso, o que os cientistas sociais falam sobre esses temas, o que os nossos filósofos discutiram, os filósofos, filósofas, né? E aí a gente faz uma discussão sobre a possibilidade de, bem, e se o capitalismo tiver elementos que antes eram atribuídos à religião? E por fim, a gente faz uma reflexão sobre o que é uma religião? Quais são as coisas que algo, um movimento tem que ter para que a gente diga que é uma religião? Afinal, gente, religião não é a fé,
Religião não é a crença, não é a teologia e nem mesmo é a igreja. Mas o que é a religião? Então, nós vamos olhar várias teorias, procurar esses elementos e dizer assim: bem, é possível dizer que os elementos mais gerais disso que a gente chama religião podem ser encontrados num sistema econômico como o capitalismo? Bem, essa é boa parte do nosso livro. É boa parte, porque a outra parte é quando a gente vai olhar mais de perto mesmo o que disse o Walter Benjamin e o que disse os teólogos da libertação. Mas isso fica para um outro pequeno videozinho, porque esse já está ficando grande, né? Bem, nosso próximo encontro, a minha proposta é explicar para vocês que como é que a gente construiu esse trabalho, qual foi o procedimento, quem ajudou, quem são os interlocutores, e aí, então, você me diga se achou interessante isso aqui. Se não achou, pode falar também, mas a gente se encontra no próximo sobre a construção desse trabalho. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.